Living with uncertainty can take its toll. The normal day-to-day is replaced with fear, worry, doubt. When our normal is disrupted, our surroundings begin to feel weak. Foundations begin to rattle. Our lives become disoriented. As time goes on, we begin to lose sight of the one constant on our journey, Jesus. The fear is consuming, the worry draining, the doubt painful. Even in our darkest moments, when the last thread of hope has unraveled from our being, we must dwell on truth. We must remember, no matter what is happening around us, God is still sovereign. Today, let us dwell on the truth of Easter. The stone has been rolled away. The grave has been rendered powerless. Death has transformed to life. In our fear, He is still risen. In our worry, He is still victorious. In our doubt, He is still alive. When everything seems hopeless, the hope of Easter remains. Olá, sejam todos bem-vindos ao culto online da Igreja Batista Brasileira em Chicago. Nós estamos muito felizes que você decidiu se unir a nós, se conectar aqui para juntos adorarmos o Deus ressurreto. Aleluia, Jesus Cristo ressuscitou. Quero começar nesse momento chamando a tua atenção para uma passagem da Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler a partir da segunda parte do verso 54. 1 Coríntios, capítulo 15, 54. Veja o que a palavra de Deus nos diz nesse dia. A morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse momento para você levantar sua voz bem forte em louvor ao Senhor, para que os seus aí do seu lado ou até os seus vizinhos possam ouvir que Ele vive e se alegrar junto contigo. Que Deus seja exaltado nesse momento. Vamos juntos com as nossas vozes bem fortes. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Por isso nós te adoramos. Essa graça que sara, só Tu nos pode dar, oh, só Tu nos pode dar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar. Escura da alma, Tu vens comigo andar, oh, Tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois
só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Aleluia. Seja louvado Deus que vive. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não temerei, pois eu bem sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, morrer pra mim
ser vivo está, pois eu bem sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, vivo está, Cristo vivo está. Quero convidar todos vocês agora a se unirem comigo num só coração, numa só mente, para buscarmos a Deus em oração. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar a face de Deus e apresentar a Ele as nossas preocupações, os nossos receios. Então feche os seus olhos e vamos orar juntos agora como povo de Deus, buscando as soluções para os dias que nós vivemos. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, nosso amado Pai, queremos Te louvar porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é um Pai santo, porque o Senhor é aquele que resgata a nossa vida de todos os perigos. Muito obrigado, Senhor, porque passamos por mais uma semana e a Tua mão esteve sobre nós nos protegendo. Queremos mais uma vez buscar a Tua face agora e pedir livramento, pedir o Teu socorro. Ó Pai querido, queremos clamar agora em nome de Teu Filho Jesus, para que o Senhor envie a Tua paz aos corações aflitos, para que o Senhor dê a cura àqueles que estão precisando nesse instante, para que, Senhor, o Teu Santo Espírito dê o conforto para aquelas pessoas que não encontram nenhum alento, nenhum alívio em qualquer lugar. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, atenda a nossa oração. Te pedimos também, Pai amado, que toda esta crise provocada por esta pandemia, que ela passe logo, Senhor, que tenhamos o retorno às nossas atividades normais e que possamos, Pai amado, mais uma vez nos reunir junto com os outros irmãos como igreja para Te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus eterno, nós queremos também Te pedir que em toda esta provação mundial, o Teu Santo Espírito esteja trabalhando no coração das pessoas. Para aqueles que não Te conhecem, que eles possam buscar a Tua presença e serem atingidos pela Tua graça também, Senhor. Para aqueles que estão afastados, nós Te pedimos que o Senhor também possa trazer de volta aqueles filhos pródigos que estão distantes da comunhão contigo. Também, Pai amado, Te pedimos para que o Senhor fortaleça aqueles que são servos fiéis, aqueles que estão se dedicando a Ti ao máximo. Te pedimos que o Senhor faça deles, Pai amado, colunas fortes para também abençoarem outras vidas. Abençoa, Senhor, todo este culto e tudo o que fizermos aqui queremos fazer para a Tua honra e para a Tua glória. Ouve, Senhor, a nossa oração, que não é só minha, é de todo o povo de Deus que está clamando agora para que este mal seja repreendido, esta pandemia seja domada e nós possamos retomar as nossas atividades normais. Oramos assim, Senhor, confiantes, no nome poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor neste momento com essa próxima canção. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão, com grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, consolador, és tudo em mim.
Confiado estou em seu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi rejeitado pelos seus, mas escolheu por nós morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O teu pecado em si levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor, grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pois com seu sangue me comprou. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o princípio até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Aleluia. Hoje celebramos a Páscoa. Também nós, crentes cristãos de todo o mundo, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Quero, nesta ocasião, voltar ao princípio dessa festa chamada Páscoa. Lá no tempo de Moisés, no tempo de Faraó, quando os israelitas estavam no Egito, escravizados e sofrendo muito, 9 pragas já tinham caído sobre aquela nação, e agora na última, na 10ª, uma grande e terrível praga ameaça a todos, a morte dos primogênitos. Era um grande perigo. Mas também é verdade, meus queridos, que Deus providenciou o salvamento para o povo de Israel. Com a Páscoa, nós vamos ainda entrar em mais detalhes sobre isso. Hoje, o povo de Deus, salvo, pôde sair do Egito e agora estavam indo para a terra prometida, a terra de Canaã. Toda essa história está lá no livro de Êxodo, capítulo 12 e 13. Mas quero dizer a todos vocês que existe uma ameaça muito maior do que a morte dos primogênitos. Está lá no livro de Gênesis. Desde o primeiro casal, a humanidade tem que enfrentar com um mal mais terrível, mais ameaçador do que uma praga. É o pecado e a morte. Deus não fica passível quando o homem tem que passar por isto. Ao contrário, ele também prepara um plano de salvamento para a humanidade. E no decorrer de toda a Bíblia, na verdade, no decorrer dos livros dos profetas do Velho Testamento, Deus vai revelando pouco a pouco esse plano de salvação da humanidade.
E o maior profeta que detalha isto é o profeta Isaías. Nesse dia que celebramos a ressurreição de Jesus, domingo de Páscoa, quero compartilhar com vocês a nossa meditação baseada no texto de Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Acompanhe a leitura desse texto e vamos refletir sobre o domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus e o cumprimento dessa profecia. Diz assim o texto de Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O escolhido de Deus, o Messias, trouxe paz aos homens mediante o preço de seu terrível sofrimento. O capítulo inteiro de Isaías 53 aponta para a Páscoa em que Jesus morreu e ressuscitou no ano 30, e assim cumprir o plano de salvação que Deus preparou. Vejamos juntos agora os detalhes desta profecia e seu desdobramento. Primeiro detalhe que eu chamo a atenção é que há uma doença incurável, a rebeldia contra Deus. Com o pecado do homem desde o primeiro casal, este mal universal se instalou. Iniquidades, pecados e a própria natureza humana de se afastar de Deus, de se desviar do caminho que Deus preparou, tudo isso tornaram-se regras na humanidade. O pecado, meus queridos, é um mal tremendamente contagioso. É um mal que atinge o indivíduo, o pecado individual. Há também o pecado familiar, quando aquele núcleo familiar todo está ligado, vinculado ao pecado. Existe o pecado social, quando uma estrutura social providencia ou propicia que a injustiça e o mal continuem acontecendo. E existe também o pecado nacional. O melhor exemplo é a própria história de Israel, quando o povo de Israel se debruça aos ídolos ao invés de adorar ao Deus vivo. As consequências para este mal são terríveis. Há um desequilíbrio todo na criação. Desde o Gênesis nós vemos isto bem relatado. Há uma desestrutura emocional. Nós vemos Adão e Eva já tendo problemas de relacionamento, e isso continua acontecendo até hoje dentro das famílias. Doenças aparecem, sofrimento, calamidades, ruptura nos relacionamentos familiares de todo tipo, separação entre Deus e os homens e, claro, a morte física e a morte espiritual. Em Romanos capítulo 6, verso 23, a primeira parte é bem clara em dizer: o salário do pecado é a morte. A consequência para a rebeldia contra Deus é a morte. Mas o texto continua, ainda bem. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo para os romanos e serve muito bem para os nossos dias. Não há cura para este mal da parte do homem. Boas obras não equilibram a dívida dos pecados que nós acumulamos. Filosofias também não resolvem. Negar que não há pecado, que não há mal, que não há sofrimento, isso também não ajuda, não resolve o problema para esse espírito do ser humano atribulado pelo mal do pecado. Mas Deus, com sua misericórdia e graça, Deus se interessa pelo ser humano e prepara um plano para resgatá-lo. Envia o Salvador Jesus, que tomará sobre si todas as culpas e pecados e levará sobre si o castigo, para então deixar o homem livre para se relacionar com Deus.
Pouco a pouco, conforme falei, Deus vai revelando este plano no decorrer da história, no decorrer das páginas da Bíblia, até a chegada do Messias prometido, o descendente de Davi, Jesus de Nazaré, que morreu em Jerusalém para pagar os pecados da nação judaica e também os pecados de todo o mundo. É isso que nós vamos ver como segunda característica ou segundo detalhe desta profecia. Segundo detalhe, o médico incomparável, o servo sofredor. O texto todo de Isaías, capítulo 53, vai falar desse servo escolhido por Deus para ser aquele que vai levar em seu corpo, em sua vida, os castigos que deveriam ser para toda a humanidade. Conforme diz o texto, é aquele que é escolhido por Deus, é alguém que trata as doenças e as enfermidades do homem, que toma sobre si doenças e iniquidades, e todo o capítulo faz referência aos detalhes da morte de Jesus ocorrida no ano 30. Isso só vai acontecer 700 anos depois que o profeta Isaías escreveu esse texto. O servo sofredor, como é chamado o Messias aqui, mesmo enfrentando todo tipo de rejeição, obstáculos e sofrimento, ele segue adiante com o seu propósito, com a sua missão de ser o Salvador de todos. Vejam, no verso 3, o texto diz que ele é um homem experimentado em dores. Ainda no verso 3 do capítulo 53, cita que este servo é o mais rejeitado dentre os homens. Ele não tinha aparência ou formosura para que os homens pudessem achar ele atraente ou interessante. No verso 4 e 5 menciona que ele toma sobre si nossas doenças e enfermidades e também as nossas transgressões. No verso 7 e no verso 9, mostra que ele sofreu tudo isso sendo puro, sendo santo e inocente. E a metáfora que é usada nesse texto é que em silêncio como uma ovelha, como um cordeiro diante daquele que vai tosqueá-lo ou até mesmo diante do matadouro, ele não abriu a sua boca. Como vocês sabem, Jesus em seu julgamento não falou nada diante daqueles que queriam matá-lo. No verso 7, no verso 8, no verso 12, também Isaías relata que o servo sofredor seria condenado, que seria contado entre os malfeitores, que teria o seu corpo traspassado pela transgressão do seu povo, e ainda que a sua sepultura seria com os ímpios. No verso 11, o texto aponta para o que vai ocorrer após o sofrimento. O Messias verá a luz e ficará satisfeito com o resultado do seu sacrifício. Toda esta linguagem é uma linguagem tanto quanto sacerdotal, envolvendo o cordeiro, a ovelha, aquele que se coloca no lugar dos pecadores. Mas eu gostaria também de associar com o médico, aquele que tira a doença. O médico incomparável luta para você, para eu, para que todos nós não tenhamos que enfrentar a morte mais cedo. Jesus é incomparável porque ele enfrentou a morte, venceu a morte e depois de 3 dias de estar sepultado, ele ressuscitou e justificou a muitos. Ainda no verso 12, eu gostaria de acrescentar, a profecia menciona que vitorioso o servo sofredor é aquele que intercede por seu povo. Observem, todas as características narradas aqui, elas estão atreladas a Jesus na sua morte substitutiva. Ninguém se compara a Cristo Jesus. Ele é o médico dos médicos para nos livrar de todos os nossos males e pecados. Isaías segue o mesmo roteiro de Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, já no Novo Testamento. Paulo descreve o caminho que Jesus seguiu com toda a sua humildade e obediência,
deixou a sua glória, se fez homem, habitou entre nós e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo cumpriu assim a profecia de Isaías 53 e garantiu a salvação preparada por Deus para que todo aquele que cresce no seu poderoso nome fosse salvo. Ainda quero comentar com você o terceiro detalhe desta profecia. É um método infalível. Nós já vimos sobre o mal, já vimos sobre o médico infalível, mas nós temos aqui o método infalível, a morte substitutiva. O texto menciona várias e várias vezes, ele tomou sobre si, ele levou sobre si. Estas expressões que o profeta usa servem para mostrar o que acontece com o Cordeiro de Páscoa. O Cordeiro, lá no livro de Êxodo, ele toma o lugar do primogênito da família, morre no lugar do primogênito da família. Ou então, a linguagem é do sacrifício do Velho Testamento. O cordeiro do sacrifício substitui o pecador que está ali querendo adorar a Deus e não pode porque o pecado impede. Então, com a morte do animal, a inocência do animal, de certa maneira, simbolicamente passa para o adorador e a culpa do adorador passa para o animal que é morto. Se vocês observarem, exatamente são estas as expressões que aparecem no texto de Isaías. Só que agora não fala de ovelha ou de cordeiro, fala de um homem que assume o lugar do pecador. É o que a gente chama de morte vicária ou morte substitutiva. Alguém que morre de forma inocente no lugar de um culpado. Vocês lembram da história de Barrabás? Quando Jesus estava sendo julgado, era possível ter a libertação de um dos prisioneiros. Barrabás era culpado, havia cometido homicídio. E Jesus era inocente. E Barrabás foi libertado e Jesus foi condenado. O Cristo morreu no lugar do culpado. Isto é morte substitutiva. Assim como o Cordeiro de Páscoa morreu em lugar do filho primogênito, daquelas famílias lá no Egito, assim, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo em nosso lugar naquela cruz. Esse é o método, esse é o tratamento para o mal do pecado. E, queridos, não há pecado ou culpa grande ou numeroso demais que o sangue de Jesus não possa cobrir. Não há pecado ou culpa grande demais que Jesus não possa perdoar. Com o seu sofrimento e morte, o inocente Jesus tomou o nosso lugar para que a justiça de Deus e o castigo caíssem sobre ele e não sobre mim, nem sobre você. A morte certa que era minha, que era sua, que era nossa, foi para ele naquela cruz. E quando nós cremos, a vida eterna de Jesus certamente vem para nós. Foi para isso que ele veio. Ele certamente estava com isso em mente quando falou, o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, o pão da vida sou eu. Jesus usou essas palavras. O texto ainda diz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. A paz de Deus nos nossos corações e um novo relacionamento com Deus só foi possível porque Jesus Cristo voluntariamente carregou aquela cruz por nós. O texto ainda diz, as suas feridas são a nossa cura. Pelas suas feridas fomos curados. O grande sacerdote, o Rei dos Reis, se fez oferta e sacrifício para que o povo de Deus pudesse ser salvo. Gosto muito das palavras de Romanos capítulo 5, versículos 6 a 11. O apóstolo Paulo detalha a eficácia da morte de Jesus em nosso favor. Acompanhe a leitura do versículo 6 ao versículo 11 do capítulo 5 do livro de Romanos. Diz assim, de fato, no devido tempo,
quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O plano deu certo, é isso que Paulo está falando. O plano de Deus deu certo. Conforme o texto que acabamos de ler, somos justificados, declarados inocentes, somos salvos da ira de Deus, somos reconciliados com o Criador, tudo isso através da morte e da ressurreição de Jesus. Aleluia! Glória a Deus que Cristo ressuscitou e conseguiu esta grande vitória, esta grande bênção para todos nós. Mas eu gostaria ainda de acrescentar um último ponto e considerar mais um detalhe. O quarto detalhe é que a resposta não pode ser adiada. A resposta inadiável dos doentes precisa ser muito considerada. Conforme todo tratamento médico de uma grave doença, quando se administra remédios e terapias, toda a equipe médica e enfermeiros esperam respostas, sinais dos doentes, sinais vitais melhores, ausência de febre, retomada do apetite, reação do organismo aos medicamentos, coração funcionando bem e assim por diante. No campo espiritual também é assim. A resposta deve ser inadiável. Quanto mais se posterga, mais perigoso a situação vai se tornando, mais perigosa a situação vai se complicando. Se o médico dos médicos já tomou todas as providências, Jesus já morreu para salvar o doente. Se o método é infalível para o mal do pecado, o inocente toma o lugar do culpado para que ele obtenha perdão, falta apenas a reação do doente. O que é que o homem pecador precisa fazer para reagir diante do plano de salvação que Deus preparou? Primeiramente, precisa arrepender-se de seus erros. Um profundo arrependimento, até uma tristeza de alma tomando conta do seu interior. É isso que deve acontecer. Segundo, confissão de sua condição espiritual diante de Deus. Deus já sabe qual que é a nossa condição, mas quando nós confessamos, nós estamos também assumindo para nós mesmos que somos realmente pecadores diante de Deus. Terceiro, a fé no servo sofredor, no Messias, na pessoa de Jesus, em tudo o que ele fez e o que ele ainda fará na sua vida. Na verdade, a fé é o elemento fundamental. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. E por fim, a determinação na vida digna que você vai receber. A partir do momento que nova vida começa, é preciso agora adotar um padrão de vida conforme a vontade de Deus e não voltar às práticas antigas, porque senão tudo vai acontecer de novo, vai se contaminar de novo, o pecado vai tomar conta da sua vida outra vez. Então nós fomos salvos por Cristo para que tenhamos uma vida santa debaixo do temor de Deus. A profecia de Isaías, juntando-se com a mensagem de Páscoa, fechando com a Semana Santa, morte e ressurreição de Jesus, nos apontam para uma mensagem maravilhosa: celebração da vida, celebração da libertação, celebração da cura, celebração da ressurreição. Quando celebramos a Páscoa, é isso que estamos celebrando. A profecia se cumpriu
no ano 30, em Jerusalém, quando Jesus foi crucificado e ressurgiu ao terceiro dia. A Páscoa deste ano, de 2020, está sendo uma Páscoa bem diferente do que todo mundo imaginava. Com todo esse contexto de isolamento social, com cada família praticamente restrita ao espaço interno do seu lar, e ao mesmo tempo todos ali buscando o que fazer. Ora, é um bom momento para você refletir. Convido você a refletir sobre esta profecia de Isaías e para refletir sobre a Páscoa com Jesus. Há uma ameaça lá fora da Covid-19. Muitas famílias estão se sentindo como aquelas lá do Egito, sem ver a praga caindo sobre toda a nação, mas sentindo que há algo perigoso espreitando lá fora na rua. Mas não há nenhum mal que não possa ser vencido pelo poder de Cristo Jesus. Ele veio para cumprir as profecias, vencer os males maiores do pecado e da morte. Ele, Jesus, é o nosso Cordeiro Pascal que trouxe vida para todos. A Páscoa é tempo de cura, é tempo de vida nova. Meus queridos, Deus não falhou na primeira Páscoa em salvar Moisés e todas as famílias dos israelitas, e Ele não falhará com você na Páscoa que estamos comemorando hoje. As boas novas são anunciadas. A luz do céu penetra nos corações e lares deprimidos. Os feridos de alma são curados. O médico divino diz: eu sou a cura. Os curados dizem: funciona, Ele cura mesmo. O tempo de Páscoa diz: é agora a hora para você crer e ser curado e ser salvo. Você necessita do tratamento espiritual que Cristo oferece. No texto de Apocalipse 3:20, temos uma palavra muito direta para cada família neste domingo de Páscoa. Jesus está dizendo assim, em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus deseja partilhar a sua vida, a vida eterna, com cada um de nós. Essa é a grande mensagem da Páscoa. Se com fé o convidarmos, Ele será o nosso médico amado, será o nosso Salvador, será o nosso amigo e Senhor. Que você possa experimentar a cura e o livramento que Jesus está oferecendo hoje a todos nós. Queremos celebrar a ceia do Senhor a partir de agora e contamos com a sua atenção para que possamos ainda refletir mais no que Jesus representa para todos nós. Vamos continuar adorando ao Senhor neste momento. Quero convidar você a levantar sua voz ao nosso Deus. Ele nos ama e mostrou o seu amor naquela cruz e ressuscitou por nós. Quanto nos ama Jesus, quanto nos ama Jesus, por nós sofreu na cruz, morreu. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Vamos novamente. Quanto nos ama Jesus, quanto nos ama Jesus, por nós sofreu na cruz, morreu. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Foi ao Calvário por mim,
Neste domingo de Páscoa, vamos celebrar a ceia do Senhor. Jesus, em sua última refeição com seus discípulos, participou de um jantar de Páscoa e ele estipulou que os elementos pão e vinho são os símbolos universais para a sua igreja, que representam seu sangue e seu corpo, os quais apontam para o âmago do Evangelho, a cruz e a ressurreição de Jesus. Antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, eu quero fazer uma oração e convidar a todos a se apresentarem em espírito e em verdade diante de Deus, a buscarem a cura, a buscarem o perdão, a buscarem a paz que só o servo sofredor, o Messias, o médico dos médicos, Jesus Cristo, pode dar. Acompanhe a minha oração com fé e permita que o próprio Espírito de Jesus Cristo fale ao seu coração. Ore comigo. Senhor Jesus, neste momento, nós buscamos a Tua presença mais uma vez em oração para pedir a Tua bênção para as nossas vidas. Que nesse momento de reflexão nós possamos dobrar o nosso coração, as nossas mentes, a nossa própria vida diante de um sacrifício tão sublime como aquele que o Senhor fez em dar a sua vida por nós. E sabemos que todo o poder que emana da cruz e da ressurreição, o Senhor dispõe para nós. Nós te pedimos, Pai querido, que a vida eterna e abundante, o poder do Espírito Santo venha sobre cada um que está acompanhando este culto agora. Também pedimos, Pai querido, que cada um se coloque diante de Ti no momento em que vai celebrar a ceia do Senhor juntos comigo aqui. Que o Senhor esteja orientando e que Teu Santo Espírito esteja convencendo cada um sobre a sua vida, sobre sua comunhão, sobre como anda o temor de Deus no seu cotidiano. Nossa prece é para que a Tua igreja, fazendo assim, possa se tornar mais forte. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quero convidar você agora a participar da ceia do Senhor, conforme a orientação que nós demos. Cada um pegue o seu pedaço de pão. E eu gostaria de passar algumas rápidas orientações para todos vocês. Jesus, na última ceia, ele orientou os seus discípulos para partir o pão em memória de Cristo Jesus. Nós temos aqui pão e vinho e queremos que você participe conosco. Jesus não está no pão, mas o pão simboliza o seu corpo partido por nós. O sangue de Jesus não está no suco de uva ou vinho, mas simbolicamente simboliza o sangue derramado na cruz. Para fazer um pão como este, o trigo teve que ser colhido, teve que ser triturado, a massa feita foi muito amassada mesmo, e o forno foi o lugar para onde o pão foi levado antes de chegar à mesa. Tudo isso aponta para o que aconteceu com Jesus. Da mesma forma, o vinho, impossível fazer o vinho ou suco de uva sem esmagar as uvas. Jesus foi esmagado naquela cruz para que a sua vida pudesse pagar o preço pelo perdão dos nossos pecados. Antes de participarmos, acho que é importante também ressaltar, como o apóstolo Paulo fala, cada um deve examinar a si mesmo e então comer o pão e beber o cálice. Cada um eu convido agora para olhar para o interior do seu coração e se colocar diante de Deus com sinceridade como a sua vida está. Qual o desejo do seu coração? Ser um crente melhor, buscar mais santidade, ser mais consagrado. Este é o ponto que eu gostaria que cada um refletisse. Participar da ceia é uma atualização da sua comunhão com Deus. Examine-se cada um a si mesmo e participe do pão.
Quero convidar então toda a família de Deus que está juntamente comigo participando deste momento, todos juntos. Pegue o pão agora e em memória de Cristo, seu corpo que foi partido por nós naquela cruz, em memória de Cristo vamos comer o pão. Nós vamos fazer como Jesus fez com seus discípulos. Depois do pão, ele distribuiu o cálice e disse: bebei dele todos. Este vinho, este cálice, é o cálice da nova aliança. Representa o meu sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E nós vamos fazer o mesmo agora, em memória de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Lembrando do seu sangue derramado na cruz, todos juntos, vamos tomar este cálice agora. Quero fazer mais uma oração. Peço a você que feche os seus olhos e ore comigo nesse instante. Querido Deus, nós somos dependentes de Ti o tempo todo, cada dia, cada situação. E pedimos que a Tua graça esteja sobre nós. Ela que nos sustenta todos os dias, Senhor. Rogamos também, Pai amado, que o amor incomparável de Jesus, o médico dos médicos, também se espalhe no nosso coração, na nossa família. E que este amor, Pai amado, seja o motivo e também o estímulo para cada dia nós continuarmos vivendo, lutando e insistindo até a volta de Jesus. Querido Deus, também pedimos para que o poder e a autoridade que o Espírito Santo de Deus nos dá, que esta autoridade nos proteja de todo mal. Que esta autoridade e poder também esteja indo à frente quando nós temos que avançar o território das trevas. Pai amado, que esta autoridade e poder do Espírito também esteja sobre todos nós, no momento em que temos que compartilhar do grande amor de Jesus para as pessoas. Ó Pai amado, que a graça de Deus, que o amor de Jesus e que o poder do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoites, carne e dor, e em obediência ao Pai na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito
derramou na cruz, o pecado já não me prende mais. Em Jesus livra, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz, o pecado já não me prende mais. Em Jesus livra, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Aleluia. Neste momento eu quero continuar te insistindo contigo. Vamos continuar adorando ao Senhor através dos dízimos e ofertas nesse momento. Aqui na Igreja Batista Brasileira em Chicago, nós cremos que os nossos dízimos e ofertas são também mais uma forma de expressarmos ao Senhor a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito. E nós cremos que Ele é o doador. Dele vem toda a nossa provisão, toda a boa dádiva vem do Senhor. Então nós oferecemos a Ele, como parte da nossa gratidão, os nossos dízimos e ofertas. Enquanto o piano toca, você pode fazer através do sistema Zelle, eletronicamente através desse sistema Zelle, usando o nosso e-mail ibbchicago1@gmail. Repetindo o e-mail novamente, ibbchicago1@gmail.com. Adore ao Senhor com os seus dízimos e ofertas nesse momento. Chegamos ao final de mais um culto online da Igreja Batista Brasileira em Chicago. Queremos agradecer muito a sua presença, a sua participação e seu interesse. É motivo de nossa alegria e satisfação ter a sua presença virtual, a sua participação conosco. Por favor, entre em contato com o nosso site ou através da nossa página da internet ou pelas nossas redes sociais
E dê um like, dê lá a sua opinião, o que você achou, sugestões. Vai ser um recado ou um aviso interessante para nós e queremos melhorar cada vez mais. Estamos esperando o momento quando nós vamos retomar nossas atividades normais e vai ser um prazer muito grande receber você em nosso culto quando nós retomarmos os momentos de celebração e de reunião juntos. Contamos com a sua oração para que isso aconteça logo mais. Também gostaríamos, mais uma vez, de dar oportunidade para você, se deseja contribuir para a nossa igreja, mande pelo sistema Zelle a sua oferta, o seu dízimo, ibbchicago1@gmail.com. Você fazendo isso estará nos ajudando para mantermos a obra de Deus, para conseguirmos atingir mais pessoas aqui na região de Chicago. A Igreja Batista Brasileira tem como missão alcançar famílias brasileiras que necessitam de ajuda, que necessitam de Cristo. Contamos com seu apoio e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você. Feliz Páscoa com o Senhor Jesus na sua vida. Até breve. Wait, hang on. All the way back here. My car should be interesting because Dude, no way! I told you! You're not gonna believe what just happened. Long ago, this is what they felt like when it happened. And today, it's how we should feel too. Because what it meant for them, it means for us.